Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Hoje nós vamos encerrar a lição desse trimestre com a lição de número 13, que tem como título O Senhor Ressuscitado. Olha só que frase maravilhosa. É por causa disso, da ressurreição do nosso Salvador, que nós temos a oportunidade de estarmos um dia com Ele nas nuvens dos céus. Então a gente vai estudar esse momento maravilhoso e essa oportunidade maravilhosa que o nosso Senhor nos deu. Antes da gente começar, eu vou pedir para você ajudar a gente a divulgar o projeto da classe dos professores. Como que você pode fazer isso? Primeiramente, compartilhando o vídeo na setinha que está aqui embaixo, clicando no joinha, deixando o seu like também, se inscrevendo no nosso canal Adventistas Lago Sul do YouTube e quando você se inscrever, não esquece de ativar o sininho das notificações. Dessa forma, toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai receber uma mensagem, vai ficar sabendo. E por último, deixando aqui o seu comentário. A gente lê nos bastidores os pedidos de oração, oramos pelos pedidos de vocês, lemos os comentários, a gente agradece muito a participação de vocês. Eu quero deixar um abraço especial para algumas pessoas que estão sempre aqui comentando, que são a Isabel Oliveira, da igreja de Jussaral, Bacabal, no Maranhão, a Rosalice, que é professora da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Lagoa Santa, o João Vital Raul, que é da Angola, o Silvano, que também acompanha a gente lá da Angola, e a Isabel Cristina, que acompanha a gente lá de Salvador, na Bahia. Um beijo para vocês e muito obrigada por acompanhar a classe dos professores. E aí, para a gente começar, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos professores desse trimestre. Aqui do meu ladinho a gente tem o nosso querido Verivelto. Seja bem-vindo, Verivas. Muito obrigado, é um prazer mais uma vez estar aqui. É um prazer ter você. O Verivelto está aí no segundo trimestre, está aprovado, né, gente? Estamos encerrando aqui o segundo trimestre. Acho que o Verivelto está aprovado, está convidado já para voltar, né, Verivas? Se eu tiver aprovado, eu quero que comentem aqui embaixo. Tá bom, então deixa o comentário de vocês aqui, o que vocês acharam da participação do Verivelto. Do lado dele a gente tem a nossa querida Cris. Bem-vinda de volta, Cris. Obrigada, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente levar a palavra de Deus para muitas pessoas. Muito bom ter você. E por último, nosso querido Dalmo. Bem-vindo, Dalmo. Obrigado, estarmos aqui, finalizando esse trimestre com vocês, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Obrigada pela sua participação. Eu sou a Jéssica, sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul, assim como o Verivelton, a Cris e o Dalmo. Então, para a gente começar, Dalmo, você poderia, por favor, fazer uma oração para a gente? Oremos. Querido Deus, somos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nos protegido. Obrigado porque agora iremos abrir a Tua palavra e aprender mais sobre o Teu amor, sobre a Tua ressurreição, sobre os mistérios que o Senhor tem a nos revelar. Esteja com cada um que tenha contato com essa lição. Eu te peço isso por Jesus. Amém. Amém. O Senhor ressuscitado é o título da lição dessa semana. E a gente sabe que Jesus ressuscitou num domingo. E mesmo esse sendo um acontecimento maravilhoso, infelizmente, muitas vezes a gente não comenta, não conversa sobre esse acontecimento da forma como deveríamos, pelo fato de Jesus ter ressuscitado num domingo ter sido usado para mudar o dia de guarda do sábado para o domingo. Então, a gente sabe que Jesus morreu no fim da tarde de sexta-feira, descansou no sábado na sepultura e ressuscitou no domingo de manhã. E aí algumas pessoas usam o fato dele ter ressuscitado no domingo de manhã para mudar o dia da guarda, justificar a mudança da guarda do sábado para o domingo. Isso tem algum embasamento bíblico, Dalmo? Então, Jéssica, não é possível a gente transferir o sábado por vários motivos, né? Aqueles que declaram o sábado como sendo do judeu, a gente puxa o sábado foi na criação, né? Foi logo com Adão. Então a gente não consegue entender essa questão de transferir o dia santo de sábado para o domingo. O que é interessante nos evangelhos, e uma coisa que eu aprendi assim, que a gente às vezes passa desapercebido, mas mais uma coisa que eu aprendi sobre o sábado é que a sexta-feira é dia de preparação. Mas peraí, se em todos os evangelhos que já entendiam, porque os evangelhos, se a gente lembrar, ele não foi escrito antes de Cristo falecer, não. Ele foi escrito quando? Depois da morte de Cristo. Então, se ele foi escrito depois da morte de Cristo, eles não deveriam ter mudado o dia da preparação? Peraí, eles falam que o dia da preparação, Jesus morreu. Jesus morreu no dia da preparação, sexta-feira. Era o dia que preparava para o sábado. O evangelho foi escrito após a morte de Cristo. Então, houve a mudança? Para os evangelhos não houve. Então,
A gente aprende, cada dia que a gente vai fuçar a Bíblia, que a gente aprende mais. Os evangelhos foram escritos depois. Então, por que que houve essa troca? Se a gente for estudar com tranquilidade, com paciência, nós vamos ver que isso vai ser constantino, muitos anos depois, preparando um ambiente para o inimigo. Porque o inimigo sempre teve essa vontade de destruir as coisas que Deus criou. Então, se o dia da preparação era sexta-feira, os evangelhos todos tratam como sexta-feira sendo o dia da preparação. Agora, eu posso comemorar o domingo como dia da ressurreição? Devo. Claro. Eu devo. Graças a Deus, Cristo ressuscitou, foi num domingo, alegria, muita alegria, pode ter. O que eu não posso fazer com o domingo? É santificá-lo. Porque em momento nenhum houve santificação desse dia. Houve sim alegria, podemos comemorar, não tem erro nenhum a gente comentar sobre a ressurreição de Cristo no domingo. E isso faz com que o sábado fique mais bonito ainda, porque Deus, na sua morte de Cristo, também descansa no sábado, esperando o outro dia. Então, assim, a gente aprende muito. É só ter calma, paciência. O Evangelho foi escrito muito tempo depois. E ninguém trocou aqui o dia e falou que agora vamos colocar o dia santo. Vamos nos alegrar. E isso não é errado. Com certeza. E, inclusive, o nome domingo nem existia, né? Na criação, quando Deus criou, era o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sábado. Sétimo. E aí sábado. O único dia que recebeu um nome, né, um nome próprio, foi o sábado. O nome, inclusive, se a gente for ver no inglês, né, é Sunday. Sunday é o dia do sol, justamente porque o domingo tinha sido escolhido pelos pagãos como o dia de adoração do sol. Então a gente vê o inimigo sempre fazendo uma cópia barata das coisas de Deus, né? Deus cria algo, o inimigo vai lá, cria uma cópia barata, deturpa aquilo, tentando tirar o foco, tentando tirar o coisa, e a gente já sabe que tudo isso é justamente pelo fato de que o foco principal já da grande controvérsia, né, lá no início do céu, era o foco o quê? Da adoração. E o sábado é justamente o memorial da criação, né, do nosso Deus, da adoração. Era um dia para adorar o nosso Deus. E deve ser até hoje, né? O dia para a gente separar para adorar o nosso Deus. O único grande defeito que estava ali, né, se a gente entender bem, é que a maneira como os judeus trouxe o sábado, ele passou a ser pesado. Sim. E Cristo mostrou que não era para ser pesado, era para ser leve. Assim como o domingo é leve, né? E a gente precisa entender disso para que a gente não corra nesse erro fatal aí, porque é um sinal. É porque a gente pensar no sábado, na verdade ele é um momento seu com Deus, né? É para ser leve mesmo, Isso. porque é um momento para você estar com o seu Deus, para você o adorá-lo, para você conhecê-lo mais, né? É um momento de relacionamento mesmo com Deus. Com certeza. Então é um dia de alegria, é um dia para ser gostoso. Um dia para passar com esse Deus que te amou tanto, que mandou o próprio Filho aqui na Terra para morrer por nós. E aí a gente tem os diferentes relatos. Uma coisa interessante aqui nos evangelhos, a gente tem o ponto de vista, né, Verivelton? A descrição dos eventos pela visão de cada um daqueles que presenciaram, né? Como é que eles descrevem, os diferentes evangelhos descrevem a ressurreição de Jesus? Então, aqui os evangelhos, cada um traz a sua perspectiva do que aconteceu, mas tudo no final é uma coisa só. Quando Jesus morreu, o Dalmo falou ali sobre a morte, né? Que Jesus aguardou o dia de sábado para o domingo para ressuscitar. No domingo, algumas pessoas acham um absurdo Jesus ter ressuscitado. Algumas pessoas acham um absurdo os cristãos acreditar que Jesus ressuscitou, né? Há algumas pessoas que comentam que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, que é tudo um folclore que inventaram para acreditar que Jesus ressuscitou. Mas se a gente for analisar alguns pontos, né, e pensar bem, quando a gente fala assim, Jesus estava lá no túmulo, tinha a tropa romana que ela fazia toda ali a guarda do túmulo onde Jesus estava. Então, todos os guardas ali romanos, eles estavam ali fazendo aquela proteção do túmulo de Jesus. Além disso, a pedra que fechava o túmulo de Jesus é uma pedra muito grande. Então, agora você imagina, né, os discípulos, Jesus morreu na sexta-feira, os discípulos iam ter que fazer
quase como uma estratégia de filme para poder resgatar Jesus lá da sepultura, né? Para depois falar que ele foi ressuscitado. Então, o que acontece? Jesus, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, né? E por que a gente acredita que Jesus ressuscitou? Como eu falei, tinha as tropas romanas guardando, teria muito trabalho para os discípulos chegar até lá e resgatar o corpo dele. Além disso, a pedra era muito grande, né, para que eles pudessem roubar o corpo de Jesus. E o mais importante de todos, que em todos os evangelhos também descreve, e Marcos ele dá um destaque nisso, que Jesus ele foi visto. Jesus se apareceu para algumas pessoas. Então Jesus, depois da sua ressurreição, Jesus apareceu justamente para quebrar esse rito de que que não ressuscitou coisa nenhuma, que foi roubado o corpo dele. Como com uma pessoa, como que os discípulos eles iriam passar pela tropa romana, eles iriam retirar a pedra, roubar o corpo e depois as pessoas iam ver Jesus vivo. Como que eles iam fazer isso, entendeu? Então, assim, são todas teorias que caem por terra quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente conhece mais de Jesus, mais do sacrifício de Jesus na cruz, para mostrar que Jesus realmente ressuscitou, que realmente Jesus está no céu agora preparando um lugar para nós, para que nós possamos ir. Ó, aqui na parte final da lição de segunda-feira diz assim, ó, finalmente, como explicar o surgimento da igreja cristã, fundada por pessoas que afirmaram ter visto o Senhor ressurreto? Pessoas que afirmaram ter visto Jesus. Então, essas pessoas que creram em Jesus, que viram Jesus, depois fundaram a igreja cristã, que hoje temos nós aqui para falar e para expressar sobre o amor de Jesus. É verdade, e estamos aí até hoje, né? Temos a nossa grande esperança, a nossa fé. E aí quando a gente vai lendo o relato, né, da história toda de Jesus aqui na Terra, uma coisa que a gente percebe é que muitas vezes os seguidores de Jesus tinham uma dificuldade de entender as coisas, mesmo Jesus explicando, tentando explicar. Então a gente vê num primeiro momento, quando Jesus vem, né, a gente até já discutiu isso ao longo do trimestre, né? Eles têm a dificuldade de entender no primeiro momento exatamente qual é a missão de Jesus aqui na Terra. Então eles pensam que é uma libertação do jugo romano. Eles têm a dificuldade de entender quando Jesus começa a falar que ele vai morrer, que ele vai, né, passar grandes tribulações, que ele vai sofrer, que ele vai morrer. Eles têm dificuldade de entender isso, tanto é que Pedro, num determinado momento, repreende a Jesus. Ai, não fala isso. E Jesus repreende Pedro com duras palavras, né? E eles têm também a dificuldade de entender, depois que Jesus morreu, que Jesus iria ressuscitar. Tanto é que no domingo, né, Cris, as mulheres vão lá no túmulo justamente para cuidar do corpo de Jesus. Elas não vão lá procurar, Jesus falou que ia ressuscitar, então eu vou lá para ver Jesus ressurreto, né? Elas vão lá justamente para embalsamar o corpo de Jesus. E aí o que acontece? Jéssica, é muito interessante. E eu até volto na pergunta que você fez para o Dalmo do sábado. Olha como é interessante. Elas vão quando ao túmulo de Jesus? No domingo. No primeiro dia. Ou seja, por que Jesus não ressuscitou no sábado? Jesus descansou até na sua morte, o sábado foi de descanso. Então, isso é uma das coisas que eu acho assim fantástica, interessante. E os discípulos também, as mulheres também, não ficaram com ansiedade, mesmo sabendo que o Cristo deles, naquele momento, o Cristo que andava com eles estava morto. Não, mas eu tenho que ir lá. É sábado, mas eu tenho que ir lá. Jesus vai entender, é sábado e eu vou lá. Não, eles aguardaram, respeitaram o sábado e no primeiro dia elas foram lá. E aí é interessante a descrição, porque diz que elas chegam ao túmulo e ao chegar no túmulo, a pedra tinha sido removida. Uma pedra muito pesada, como o Verivelto já colocou aqui. Como que essa pedra foi removida, né? Elas entram no sepulcro e quando elas entram, elas encontram quem? Um anjo. E o anjo fala o quê? Para que o Cristo havia ressuscitado, que ele não estava mais ali, que elas não precisavam mais chorar. E elas ficam aterrorizadas, né? Elas ficam com medo e elas saem dali assim, aterrorizadas mesmo. Só que antes de sair, o anjo diz o quê? Vai e avise aos discípulos que
ele ressuscitou e que ele os encontrará na Galileia, como tinha dito, né? Que Jesus já tinha dito que ele... Só que elas saem com medo e elas não falam nada. E olha outra coisa que é interessante, que todos os milagres que Jesus fazia, ele dizia o quê? Não conte, né? Não é para contar. Silêncio. Por que que não era para contar? Porque ele tinha uma missão para cumprir. Então, ainda não era hora de falar, porque talvez falar muito impediria que a missão fosse cumprida. Então, ele fazia os milagres, não precisa contar, né? Só que aqui o anjo diz, vai e conte, e quando é hora de contar, elas não contam, né? E aí, eu lendo, eu achei tão interessante, e elas não contam. E aí, só que o que acontece? Não fica por aí. Logo, todos descobrem o quê? Que Jesus realmente ressuscitou, ele não está mais ali. E que a missão dele havia sido cumprida. E a missão dele tinha sido cumprida para restaurar a minha e a sua vida. Então, o silêncio então foi quebrado. Por quê? Porque no final do livro de Marcos, a gente vê que o livro termina com os seguidores pregando por toda parte. Pregando o Cristo ressuscitado já. Então é muito bonito. Quando a gente para e vai lendo e pegando os detalhes da história, a gente vai entendendo todo o ministério de Cristo aqui na Terra. Isso é tão bonito, né? E uma coisa interessante é que quando a gente lê a Bíblia, a gente sempre tem que levar em consideração o tempo em que a Bíblia foi escrita, né? A cultura daquela época, a língua na qual ela foi escrita. Tanto é que quando a gente estuda, né, certos aspectos do hebraico, que foi a língua original na qual a Bíblia foi escrita, a gente vai descobrindo nos versos, né, significados novos e diferentes, coisas diferentes que a gente nem imaginava. E uma coisa... uma característica daquela época é que as mulheres eram cidadãs de segunda classe. As mulheres eram vistas, né, como cidadãs de segunda classe. A palavra de uma mulher não valia nada, né? O testemunho de uma mulher, ele não era levado em consideração, ele não era valorizado. Mas quando a gente vê aqui que Jesus ressuscita, a primeira pessoa que vê Jesus ressuscitado é Maria Madalena. E aí Jesus se mostra para ela, conversa com Maria Madalena e a Maria Madalena começa a espalhar a mensagem então de que Jesus ressuscitou. E aí eu te pergunto, Dalmo, levando em consideração, né, toda essa cultura, essa coisa histórica de que a palavra da mulher não valia nada, de que, né, o testemunho da mulher não valia nada, o que significa esse fato de Jesus ter aparecido primeiro justamente para uma mulher? É interessante, isso aí fica uma esperança para a gente, já que também a serpente apareceu para a mulher, agora inverteu, né? Então a gente tem que prestar atenção nessa situação. Maria estava disposta, Jéssica, a entender toda a situação. E Cristo entendia isso no coração dela. E o fato delas não terem posição elevada demonstra que o evangelho não era falso. Porque qualquer um desses que escreveram o evangelho aqui ia querer ser o primeiro a dizer que Jesus ressuscitou. Eles iam tirar, não foi Maria. Por que Maria? Ela está se achando melhor do que a gente? Quem é Maria? Mulherzinha. Quem é Maria no meio dos 12? Aí a gente percebe por que isso? Porque ela estava disposta. Então nós temos que aprender muito com Maria, né? Ela estava disposta a entender tudo o que tinha acontecido. E Jesus entendia o coração dela e esperou ela para que pudesse conversar com ela. Nem deixa ele tocar nele, porque ele ainda tinha uma mensagem para o céu e ele aguarda esse momento. E deixa a gente até arrepiado com essa cena, porque o amor de Cristo, nesse momento demonstrado em Maria, é o que ele queria demonstrar para cada um dos seus discípulos. E Maria, quando ela vai sair dali, não tem como conter isso. Ela tinha visto o Messias, ressurreto. As outras tinham visto o anjo avisou, falou, ela não está aqui, ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas ela vê o próprio Messias. Então agora não dá, né, Cris? Agora não dá mais para ficar em silêncio. A gente tem que falar, Jesus ressuscitou, a pedra foi removida. Que alegria para a gente, né? E aleluia quanto a isso. E um detalhe interessante, o Verivelto já tocou um pouco nesse ponto, é que as pessoas pensam em Tomé, que Tomé, né, não acreditou. Deixa eu te falar uma coisa, a lição deixa claro aqui, nenhum dos discípulos acreditaram. Os discípulos não acreditaram que Jesus ressuscitou com a mensagem de Maria. Eles encontram Cristo, aí acredita.
E aí Tomé resolve um problema para ninguém botar defeito. Tomé é um cara que ele deve ser estudado, porque Tomé, ele deixou claro que o que ressuscitou foi o corpo de Cristo, porque ele pôde tocar a ferida. Ninguém vem com historinha de que foi o Espírito de Jesus que ressuscitou. O corpo de Cristo ressuscitou e Tomé colocou o dedo na ferida. Ele não ia deixar com que fosse algo só espirituoso, né? E por tudo que aconteceu, os discípulos também não creram nisso. Agora, Maria teve esse papel importantíssimo, demonstrando que o Evangelho, que é a ressurreição, a vida e a ressurreição de Cristo, ele é pregado por Maria, foi pregado por Maria melhor do que pregado pelos homens. Mas eles entenderam o recado e passaram a levar aquele Evangelho com alegria e começaram a defender a ressurreição de Cristo, mesmo sobre a espada. Não tinha espada que ia calar os discípulos. Não tinha, porque eles tinham visto o Messias. E eles tiveram a chance de verificá-lo presencial depois da ressurreição. Isso deve ter sido uma cena maravilhosa. A gente pode chegar no céu e falar, eu quero ver essa cena aí, passa aí no telão, que eu quero ver como é que foi Maria no túmulo. Então, assim, a gente tem algo muito... porque parece que com a morte de Jesus eles se enchem de coragem, né? É muito bonito mesmo de ver, porque você vê ali, antes da morte, eles fugindo, o outro negando. Né? Agora eles vão para a E morte. aí, depois que Jesus morre, eles vão para a morte. Não estão nem morrendo aí. atrás do outro e eles é o que não vai passar se a espada, vai passar a faca. Vai me jogar onde? Eu não nego. Ele é o Messias, ele é ressurreto, o túmulo está vazio, a pedra foi removida. O que a gente pensava que era um rei não é um rei, é o Messias. E o que ele veio trazer não foi um reino aqui, mas foi um reino celestial. E Pedro, quando foi crucificado também... Não sou digno. Ele pediu para ser de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como Jesus foi. Pronto. Pois é. Muito interessante. E é incrível, muito incrível isso, né? A gente vê também o tempo todo, a gente estudou isso aqui durante o trimestre, o tempo todo, Jesus desafiando a lógica humana, né? Tanto é que tem um arqueólogo da Igreja Adventista, né, o Rodrigo Silva, que ele foi mais de uma vez no programa do Jô Soares, né? E em um dos programas, o Jô Soares pergunta para ele, né? E fala assim, existe evidência arqueológica, histórica da ressurreição de Jesus? E o Rodrigo Silva fala assim, olha, existe, e uma delas é o fato de ter sido uma mulher, a primeira pessoa a ver Jesus. Porque como naquela época as mulheres, a palavra da mulher não valia nada, se eles quisessem forjar uma história falsa, eles iriam tentar dar credibilidade para aquela história. Para dar credibilidade para aquela história naquela época, eles jamais colocariam que foi uma mulher a primeira pessoa a ter visto Jesus. Porque a mulher não valia nada, a opinião da mulher, a palavra da mulher não tinha valor, não tinha coisa. Então, como o Dalmo falou, né? Quem era Maria Madalena no meio dos 12? Eles poderiam ter falado, não, foi João que viu. Foi Pedro que viu, ou então foi o rei fulano de tal, foi o capitão da guarda do não sei das quantas, para querer dar uma credibilidade para aquela história. Então, o fato de ter sido uma mulher mostra, né, que isso foi algo que realmente aconteceu e que eles não estavam preocupados em mudar a história para convencer alguém. Eles viram e eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado e se você quiser, você acredite. A história é essa aqui, se não quiser, não acredita e está tudo bem. A história não vai deixar de ser verdade por causa disso. E mostra o tanto que Deus dá valor para a mulher. Porque, infelizmente, a gente vê até hoje, né, isso é uma herança histórica muito ruim que veio, essa visão de que a mulher vale menos, de que a mulher, a gente tem o verso bíblico, né, falando, esposas sejam submissas aos seus maridos, e aí a pessoa joga o significado humano de submissão, que é de subjugar, que é de servir, de ser escrava, de ser menor, e aí Jesus mostrando, tanto é que ele honrou tantas mulheres, que ele poderia ser, acho que Jesus não poderia ter aparecido lá na casa, no meio dos 12, logo de cara, e ele apareceu justamente para uma mulher, mostrando que ele ama e que ele valoriza. Tanto quanto o evangelho é para todos, e todos são iguais diante de Deus. Não importa sexo, não importa orientação sexual, não importa religião, não importa a cor da pele, status, classe social, o evangelho é para todos. E aí a gente vê, daí os discípulos, depois que ficaram, né, todo mundo maravilhado, os seguidores viram o mestre, eles vão, né, como vocês estão comentando,
nossa, desafiando tudo e a todos, se precisar, joga no fogo, se precisar, decapita, se precisar, crucifica de cabeça para baixo para pregar esse evangelho. E essa missão continua para a gente hoje, né, Verivelto? Sim, exatamente. E a gente estamos chegando ao final de mais uma lição, né? Estamos na lição 13, são 13 semanas estudando sobre o evangelho de Marcos e o que tem aqui na nossa capa? Jesus, né? Jesus saindo aqui do sepulcro. Então, qual que é a nossa missão hoje? É ir e pregar o evangelho. Jesus deixou essa missão para a gente, né? Como você mesmo falou, depois que Jesus morreu e apareceu, os discípulos saíram pregando sem medo e dando o seu melhor na pregação do evangelho. E essa missão não terminou com os discípulos, não terminou com todos os personagens bíblicos que vêm. Essa missão continua até hoje para a gente também, né? Nosso objetivo, nossa missão hoje é pregar o evangelho, é espalhar a palavra de Deus para todo mundo. Essa é a nossa missão. A Bíblia sempre vem trazendo isso, que nós devemos pregar, que nós devemos compartilhar. Deus poderia, se Ele quisesse, Ele tem o poder para fazer esse trabalho por nós, mas Ele nos dá essa honra de poder compartilhar suas palavras, compartilhar o seu amor com o nosso próximo, com o nosso irmão, compartilhar a palavra de esperança. E aqui na parte final aqui da parte de quinta-feira diz assim, ó: os discípulos iam por toda parte pregando o evangelho, mas não iam sozinhos, pois o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Jesus estava com os discípulos naquela época e promete estar conosco hoje. Ou seja, o tempo todo Jesus estava com os discípulos, o tempo todo Jesus estava com todas aquelas pessoas ali da Bíblia, pessoas que nós lemos as histórias, mas Jesus também deixou essa promessa que está conosco hoje, no momento que nós saímos para pregar, no momento que nós saímos para compartilhar a palavra. O que nós estamos fazendo hoje aqui é compartilhando aqui a palavra, falando dos ensinamentos de Jesus. E o pessoal que está nos assistindo, qual que é a missão deles? Compartilhar também, pegar o nosso vídeo, compartilhar com vários amigos, com várias pessoas, para que as pessoas também possam aprender um pouco mais sobre a palavra de Jesus. É verdade, porque agora a gente acompanhou durante o trimestre, falamos, né, sobre profecias, cumprimento de profecias, e agora a última coisa que falta é Ele voltar para nos buscar. E aí, Cris, tá na nossa mão, né? Porque a Bíblia diz que Ele vai voltar quando? Quando a gente pregar o Evangelho a toda tribo, língua, povo e nação. Exatamente, Jéssica. E é tudo o que o Verivelto já colocou aqui pra gente, né? A morte de Jesus na cruz, ela é para ser divulgada. Por quê? Porque pela morte de Jesus é que nós fomos salvos, nós fomos resgatados. Então a gente não pode deixar ninguém sem essa mensagem. Todo mundo tem que saber dessa mensagem. E a lição de sexta-feira, ela vem trazendo umas coisas assim bem absurdas, né? De que algumas pessoas não acreditam na morte de Jesus e aí formularam algumas teorias. E quando eu estava lendo, eu até ri, assim, porque eu falei, gente, é muito sem lógica. Que Jesus tinha um irmão gêmeo, que os discípulos tiveram alucinações pensando que viram Jesus, e que outros concluem que Jesus não morreu realmente, ele apenas desmaiou. Agora eu te falo, como é que depois de tudo aquilo que Jesus sofreu, ele apenas desmaiou? Né? Para que aquele tanto de soldado prendendo na E outra coisa, prendendo um desmaiado na tumba. Exatamente. E outra coisa, eu pergunto, eu vou mais. Jesus precisava desse teatro todo? Ele é o dono da vida. Se ele quisesse, ele nem tinha morrido. Ele tinha falado assim, Deus, não quero mais, eu desisto aqui. Não quero. Não foi isso que a gente combinou, não. Eu não quero mais, eu quero voltar e pronto. Jesus não precisava disso. Ele não precisava, mas ele fez por amor. Então, a nossa missão hoje é de pregar, é de levar essa mensagem para todo mundo, para que todo mundo tenha a oportunidade de estar com Jesus. Você vai ter a oportunidade, a escolha, né? Você vai conhecer e você vai poder escolher. Eu quero esse Jesus que morreu na cruz para me salvar, que derramou o seu sangue, ou eu não quero esse Jesus. Para mim está tudo bem, a vida acaba aqui, eu só quero curtir esse mundo aqui e pronto. Né? Mas nós, enquanto cristãos, como cristãos, nós devemos sim divulgar essa mensagem
que é o que nós estamos fazendo aqui. E a gente pede a contribuição de vocês. Divulgue essa classe dos professores para que chegue a muitas pessoas, para que Jesus volte logo, gente, porque aqui não está legal mais não. É verdade. E isso faz parte do grande amor de Jesus. Você vê que Jesus não vai permitir, não vai voltar para esse mundo antes que cada ser humano tenha a oportunidade de ouvir, se arrepender e fazer a sua escolha. Então a escolha está aí, nós ainda estamos no período da porta da graça aberta, ainda podemos nos arrepender, ainda podemos mudar e decidir estar nas mansões celestiais com o nosso Jesus. Para a gente encerrar, então eu vou pedir para a Cris fazer uma oração. Você ora para a gente, por favor? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque o seu amor é tão grande e o Senhor nos dará a oportunidade de levar a tua palavra a outras pessoas. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor não precisa da gente, mas o Senhor nos deixa participar da tua obra. Por isso, nos santifica a cada dia, nos fortaleça para que outras pessoas também estejam aos teus pés. Para que muito em breve, quando o Senhor voltar, nós possamos nos reunir juntamente contigo nas mansões celestiais e celebrar, Senhor, a tua morte, porque foi através dela que nós tivemos a oportunidade de estar aí contigo no céu. E mais importante, Senhor, é celebrar a tua ressurreição, porque foi por meio dela que tivemos esperança de que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar. Amém. Nos ajude, esteja conosco, Senhor, nos fortaleça até o dia da sua volta. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Encerramos mais um trimestre, mais uma lição. A gente espera você no trimestre que vem, mas não se esqueça, a classe dos professores não substitui o estudo diário da lição. Ela é um complemento. Então, todo dia de manhã, na hora que você acordar, pega a sua Bíblia, pega a sua lição, vai ter o seu momento com Cristo, que Ele está te esperando lá. Muito obrigada pela sua companhia. A gente espera você semana que vem para mais uma classe dos professores.